noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? A palavra é sobre guerra. Mas é guerra espiritual, tá? Não é guerra entre os casais. Declara a paz, a harmonia e o amor, em nome de Jesus. Amém? Aproveitando que você está em pé, convido a abrir a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Daniel 10, um texto muito conhecido. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e ela se renova dia após dia. Ela sempre tem algo a nos ensinar. Daniel 10. Assim diz a palavra do Senhor. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naquele dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, como o rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que eu movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa dessas palavras. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Toma a água que a irmã Sandra colocou para mim. Obrigada, irmã. A primeira mensagem que eu ministrei aqui esse ano, comecinho de janeiro, não sei se você estava aqui, você recorda, foi ouvindo o som do céu. E hoje o Senhor me fez dar continuidade nesse tema, só que de uma perspectiva um pouco diferente. O tema para nós nessa noite vai ser posicionando-se ao som do céu. Estratégias espirituais para vencer as guerras, as batalhas. Amém? Então vamos construir sobre esse tema. Sobre Daniel, um texto muito conhecido, muito pregado, e que nós sabemos muito sobre o jejum de Daniel, os 21 dias, muito conhecido também. Vamos contextualizar sobre esse texto, sobre o que nós lemos essa passagem. Como nós falamos sobre posicionando-se ao som do céu, o som do céu nós entendemos na primeira ministração que existe um som do céu, que existe um ritmo do céu sobre as nossas vidas e que nós precisamos estar atentos, ouvindo com os nossos ouvidos alinhados ao som que o céu está manifestando nesse tempo para a sua igreja e para as nossas vidas. Então agora nós falaremos sobre a posição que nós temos que tomar ouvindo esse som. Porque não basta, meus irmãos, apenas nós ouvirmos. E se nós não fizermos nada com esse som, se nós não fizermos nada com essa ordem que o céu está declarando.
E qual seria a posição? Vamos construir através de Daniel e esse texto. Daniel, e esse texto que nós lemos do capítulo 10, ele nos leva para os bastidores do mundo espiritual. Ali nós descobrimos que existe uma guerra invisível aos olhos naturais. Quando se passou esse texto? Ele se passou o 3º ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, que governava naquela época, o Império Persa e dos Medos. Esse império, ele tinha conquistado a Babilônia. Ele tinha ali vencido a Babilônia e estava reinando. Então, o profeta Daniel, ele recebe uma palavra e uma grande visão. E a visão nós podemos ver ali no versículo 1, que diz que era de grande conflito. E ele entendeu aquela visão, teve entendimento também da palavra que a visão trouxe. Então ele teve essa visão e naqueles dias, segue-se o texto dizendo que ele estava profundamente triste e angustiado. O espírito de Daniel estava abatido pelo sofrimento que aquela visão estava sinalizando. A visão, meus irmãos, era sobre o povo de Daniel, sobre o seu próprio povo que estava ali nesse império pagão, sendo dominado por ainda um império pagão. Eles tinham já voltado da Babilônia, eles estavam exilados lá, tinham sido voltados já para a sua cidade, porém, eles ainda estavam com a sua mente cativa. Eles ainda estavam em reconstrução, ainda estavam voltando ainda do exílio. Então, essa visão deixou o Daniel muito triste, exausto e fisicamente carregado, espiritualmente carregado. Eu não sei se você também já se sentiu assim na sua vida. Eu não sei se teve momentos na sua vida que você se sentiu tão triste, tão profundamente abatido, que você sentiu como se um peso em cima de você existisse. Por vezes nós se sentimos assim. E situações ao nosso redor causam isso. Conflitos familiares, como aqui no caso de Daniel, pelo seu povo ele estava sofrendo. Conflitos internos que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Algo difícil que nós não entendemos sobre a nossa família, algo que nós precisamos lidar com isso. Podemos sentir um conflito espiritual, uma opressão, que se é um cansaço e uma exaustão sobre nós. Nós não entendemos muitas vezes o porquê, mas nós sentimos isso. O nosso espírito se sente abatido, a nossa alma se sente abatida. Talvez nós estamos no meio de um processo que nós precisamos passar. E passar por processo não é fácil. Passar por processo não é muito agradável. O processo faz com que a gente se sinta aflito, aflinja o nosso ser. Porque parece que durante o processo tudo demora, parece que tudo é mais difícil, os problemas pequenos se tornam gigantes, o cansaço redobra, o nosso corpo sente. E ele reage a isso. Ele reage com exaustão, com insônia, com tristeza, com abatimento. Tudo que nós passamos interiormente, o nosso corpo ele manifesta. E aí, a nossa mente acelera, o nosso coração questiona. Nossa, eu falei espanhol agora, vocês viram? Coração. Valendo a profecia, pastor, de uma pregadora internacional. Aleluia. E aí, o nosso coração fica questionando. E as palavras muitas vezes ferem. E meus irmãos, as palavras de quem mais está perto ferem ainda mais. Alguém que você ama fala algo que te deixa triste, que te deixa magoado, que te deixa abatido com aquilo. E vem aquela palavra como um tapa sobre nós muitas vezes. E aí nós temos que lidar com tudo isso, com toda essa realidade difícil que também está ao nosso redor do mundo que nós estamos vivendo. Porque eu não sei se você tem acompanhado, mas o cenário político, social, cultural do nosso mundo não está fácil nem um pouco. E essas hiper informações sobre a nossa cabeça, a gente fica muito ansioso, muito abatido e sobrecarregado. Então, Daniel, ao redor dele estava essa situação. O império pagão governava, as promessas pareciam lentas, o povo continuava disperso, mesmo não estando mais cativo.
A reconstrução do templo enfrentava oposição ainda, e Jerusalém estava em ruínas, e o povo fraco e desanimado. Era esse o cenário que Daniel estava vivendo. Externamente e fisicamente, o império governava. Decisões eram tomadas e povos influenciados. Internamente e espiritualmente, havia uma resistência espiritual, uma guerra espiritual por territórios e destinos. Se assemelha alguma coisa com a nossa nação? Olha o que estamos vivendo. Uma guerra espiritual por territórios e destinos. Uma resistência espiritual. O império governando. Decisões sendo tomadas e povos sendo influenciados. Meu Deus. Você tem noção de que esse livro ele foi escrito há milhares e milhares de anos atrás e ele é tão atual? Olha a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Contra quem estamos lutando? Contra quem é a nossa guerra? Efésios 6:12 vai deixar claro qual era a guerra que Daniel estava vivendo e qual nós estamos vivendo hoje. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o louvor que nós cantamos aqui. Santo para sempre. Os tronos e domínios, governos e poderes. Mas o teu nome, Senhor, é sobre todo o nome. Não existe poder maior do que o nosso Deus. O trono dele é eterno. Está estabelecido pela eternidade. Ele é maior. Então nós entendemos em Efésios 6 que existe um governo organizado, um sistema organizado de forças espirituais. Tanto no reino de Deus, quanto no reino das trevas. Existe isso. Isso é real. Existe uma dimensão espiritual que influencia. Tanto culturas, decisões, ambientes, territórios, mentalidades, sistemas humanos, sistemas ideológicos, o clima espiritual de uma sociedade. Isso é muito real. Isso é o que o inimigo tenta fazer. Tenta dominar todas as áreas, seja por influência cultural, ideológica, mentalidade, seja por territórios, seja por ideologias. Tudo ele vai tentando dominar e minar. Existe uma batalha espiritual. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não veja, mesmo que nós não sintamos, ela é real. Ela está acontecendo nesse momento, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Existe. O mundo visível é influenciado pelo invisível. E como que nós lutamos, pastora? Como que nós nos defendemos? Como que nós nos posicionamos diante de tudo isso? 2 Coríntios 10 vai falar para nós, respondendo o que nós devemos usar, quais serão as nossas armas. Porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha que grandiosidade dessa palavra, meus irmãos. Se existe uma batalha espiritual, eu não vou usar uma arma física, uma arma real. Eu vou usar uma arma que funcione dentro dessa guerra. Um armamento que funcione. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso aqui Efésios nos disse. Então, se a nossa luta não é contra pessoas e contra poderes espirituais, então nós devemos usar as armas espirituais, que são poderosas em Deus, que são eficientes em Deus. Efésios 6 também vai dizer para nós sobre a armadura de Deus, sobre tudo que um cristão tem que estar vestido e preparado para a guerra. Falar sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados da preparação do evangelho, a espada do espírito, o escudo da fé, todas essas armas. Mas como que Daniel lutou? Olhando para a passagem e para a vida de Daniel,
ele vai nos dizer que ele estava triste, abatido. E essa tristeza aqui vai dizer em algumas palavras que é um luto. Achei muito interessante isso. E por 21 dias, que são 3 semanas, ele pranteou, ele chorou e ele perseverou na presença de Deus. Ele guerreou, meus irmãos. Ele guerreou. E como que ele fez isso? Posicionado em oração intensa e jejum parcial. Eu queria muito aqui falar e aprofundar em jejum, mas não vai dar tempo. Então, essa palavra vai ter continuidade com certeza. O Senhor tem me dado essa direção. Então, ele se humilhou espiritualmente e colocou as armas espirituais em prática. Olha o que estava acontecendo. Nada mudava. 21 dias de intensa batalha, de intenso clamor, de intensa tristeza e abatimento de espírito. Mas nada estava mudando, não havia nenhuma resposta visível, nenhum sinal, nada foi dito. A palavra que o pastor pregou no culto passado, eu assisti na live. O silêncio de Deus. Quando o céu está de bronze, quando nada fala, quando nada responde, quando nada nós sentimos, quando nada nós entendemos. Mas olha o posicionamento desse homem que tem nos ensinado nesses dias. Permanecer, insistir, guerrear, usar as armas, mesmo no silêncio de Deus. Mesmo quando nós não sentimos, e eu não sei se você entende isso, mas nós não precisamos sentir muitas vezes. Muitas vezes você vai orar, e você não vai sentir nada. Muitas vezes você vai clamar, você vai ler a palavra, você vai jejuar, você vai buscar, você vai louvar o Senhor. Mas você não vai sentir nada. E você vai com aqueles questionamentos internos. Será que Deus não ouviu? Será que Deus não viu o que está acontecendo? Será que se Ele estivesse nisso, isso já não teria mudado? E o nosso coração enganoso continua questionando. Mas, meus irmãos, o sucesso, o segredo está em permanecer, em insistir, em se posicionar no lugar certo. E o lugar certo é a presença do Pai, é a presença do Altíssimo. Não existe outro lugar. Versículo 5 vai dizer assim: levantei os meus olhos e olhei. Ele olhou e viu. Ele estava posicionado. E isso ensina para nós que o posicionamento no lugar certo nos dá visão. Ainda que nós não estejamos vendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Ele vai clareando a nossa visão. Ele vai fazendo a gente entender, ter entendimento e percepção daquilo que Ele quer. O posicionamento faz a gente ter visão. O posicionamento, deixe bem claro, no lugar certo. Não é um posicionamento superficial. Não é um posicionamento com o coração duro ainda, ou incrédulo. Mas é um posicionamento em quebrantamento e humilhação diante de Deus. Versículo 7 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu um grande temor sobre eles, e eles fugiram e esconderam-se. Entenda que tem coisas que Deus vai mostrar somente para você. Porque o nosso Deus é um Deus que faz as coisas personalizadas para cada filho seu. Você tem um propósito na sua vida, o irmão tem outro, o outro irmão tem outro. Então, diante das suas guerras, Ele vai te dar uma clareza individual e personalizada para a tua vida. Então tem coisas que Ele vai fazer você entender que se você tentar contar para os outros, ninguém vai entender nada. Eu ouvi uma frase que me marcou que diz assim: as promessas do Senhor são tão reais para você que se você contar para os outros, ninguém vai entender. Então, isso nos ensina também que às vezes nós devemos ficar caladinhos e não contar tudo. Tem coisas que é entre eu e o Abba Pai. E é entre eu e Ele, é nós dois. Tem coisas que nós precisamos manter no secreto. Então aquilo que Ele vai te mostrar,
guarde para você e use ao seu favor. Use a favor da guerra, use a favor da peleja. E outros não viram, mas ficaram com medo e se esconderam. Alguns não vão ver, alguns vão ter medo. Entenda que a batalha espiritual que nós estamos vendo aqui não é para temer, não é para nós termos medo, é para nós estarmos vigilantes e preparados, meu irmão. Porque crendo ou não, sentindo ou não, ninguém está imune à batalha espiritual. Ninguém está imune. Nós estamos nela. Agora, existe uma decisão que nós temos que tomar. Ou nós estamos cegos e com os nossos ouvidos tampados à batalha, ou nós temos a visão e estamos ouvindo a ordem do nosso comandante. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa escolha diante disso? Qual será a nossa decisão? Versículo 8 vai dizer assim, que Daniel disse: não ficou força em mim. Meus irmãos, ele estava abatido. Ele estava sem forças. Diante da visão que ele viu, ele ficou totalmente sem força e ele até caiu. Haverá momentos na nossa vida em que nós vamos sentir muito fracos. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo louvando, mesmo vindo no culto. E o que eu faço daí, pastor? Eu paro? Eu desisto porque está muito difícil? Não. É aí que nós devemos insistir. É aí que nós devemos se posicionar ainda mais. Continuar perseverando, não desanimando. É o que Josué nos fala. Seja forte e corajoso. Não temas nem desanimes. O seu Deus está contigo. Nós somos os soldados, mas Ele é o general. A vitória é do nosso Deus. É Ele quem luta por nós. Então, mesmo que as suas forças se esvaiam, e isso é humano, meus irmãos, nós cansamos, nós desanimamos, não se sinta mal por isso. Mas combata essa desanimação, essa fraqueza, com a palavra dele. Com a palavra, continue no seu secreto, continue no seu momento, continue lutando. Porque sim, é uma luta, a oração é uma luta. A perseverança no clamor é uma luta. É uma estratégia. Continue e persista no posicionamento, mesmo sem forças ou com força, com ânimo ou com desânimo, com vontade ou sem vontade. Eu estava ouvindo sobre a história de John Wesley. Ele foi um homem que por muitos e muitos anos orou. E ele orava, meus irmãos, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde e às 11 da noite. Se eu não me engano, é às 11 da noite. E ele orava. E ele insistia com os irmãos em perseverar na oração. E ele dizia assim: a oração é tão vital quanto a respiração é para o seu corpo. Você não vai respirar porque você sentiu de respirar naquele momento, mas sim porque você precisa para viver. E a oração é assim. Muitas vezes você não vai sentir de orar. Você, ai nossa, acordei com uma vontade de orar. Sim, vai ter vezes que nós vamos ter fome pelo Espírito. Mas nós somos humanos e carne. E cansamos. E mesmo sem forças, nós devemos insistir. E ele deu uma dica para os irmãos, dizendo assim: ore, nem que seja 5 minutos no seu dia, ore. E continue e persevere por 3 meses assim. E você vai ver que no 3º mês você vai querer aumentar o seu tempo de oração. Você vai prosseguindo, você vai avançando e você vai vendo que aquilo é tão vital quanto a respiração é para o seu corpo. E às vezes na oração você não vai sentir nada mudando. Você vai falar, clamar e nada vai mudar. E ainda ele fala: quando você respira, você sente o cheiro do ar? Você sente o cheiro do ar quando você respira? Então a oração é assim. Às vezes você vai sentir um cheiro suave e agradável, mas às vezes você não vai sentir. Apenas persevere. Versículo 10 vai dizer assim, que Daniel estava fraco no versículo 8. Versículo 10 vai dizer: eis que uma mão me tocou.
e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. A mão tocou, meus irmãos. Nós estamos fracos, caídos, abatidos, como diz a palavra lá de Paulo. Abatidos sim, mas não destruídos. Desanimados sim, mas nós vamos continuar. Nós não vamos ser destruídos pelas forças do mal. Perseguidos, mas não desamparados. Nós vamos continuar. E a mão tocou e fortaleceu. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor fortaleça as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, que as mãos dele nos toquem e faça que a gente se mova na direção certa. Assim como Daniel, a mão tocou e ele se levantou de joelho e se pôs sobre as suas mãos e ficou ali diante dele. E ele se levantou. Ele vai nos tocar nessa noite, eu creio, ele já está tocando. Aonde a gente não vê, aonde a gente ainda não sentiu, ele está tocando. Enquanto você louva, o Senhor está trabalhando. Cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados. Você lembra de Paulo e Silas? Enquanto as cadeias estavam fechadas, à meia-noite eles cantavam uma canção e o céu ouviu e viu e as cadeias foram ao chão. O Senhor é assim, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor, esse é o nosso Deus. E o versículo 11 vai dizer: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te. Levanta-te, Daniel. Fala para você, levanta-te. Levanta-te, Cris, fala o seu nome. Levanta-te, Cris. Levanta-te. E aí nós vamos entender que ele vai revelando quem nós somos de verdade. Ele falou: Daniel, homem muito amado. Meus irmãos, quando nós passamos tempo na presença e intimidade, o Senhor coloca um espelho na nossa frente e mostra quem nós somos. E nós somos amados do Pai, nós somos filhos e filhas, príncipes e princesas do Rei. Ele vai revelando quem nós somos e vai tirando os rótulos que colocaram sobre nós. Ele vai tirando as maldições que foram lançadas sobre a nossa vida. Ele vai trazendo a bênção dele. Nós escolhemos a bênção e nós rejeitamos a maldição. Ele vai revelando quem somos e nos dando discernimento. Vai levantando a gente como atalaias dele, como representantes e embaixadores do seu reino. Ele vai nos posicionando no seu exército. Ele vai nos colocando em lugares chaves, em lugares aonde a glória dele precisa entrar. Ele vai colocando ali como os representantes do seu reino, embaixadores, aqueles que vão abrir a sua boca e vai sair espírito e vida. Você está entendendo a dimensão disso? O Senhor quer posicionar a sua igreja em lugares estratégicos nesse tempo. O seu trabalho não é só para você ter uma renda, para você ir lá e bater o seu ponto, não, irmão. O seu trabalho é para você colocar lá os seus pés e dizer: aqui nesse lugar eu sou representante de Cristo. Aqui nesse lugar eu vou abrir a minha boca e as palavras vão fluir. Aqui nesse lugar eu libero espírito e vida. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro salvação aos meus colegas. Eu declaro que eu vou atender as pessoas, elas vão sentir algo diferente. O Senhor quer te usar, meu irmão. E Ele quer te posicionar nesse tempo. Ele quer te salvar, não para que você seja lindo e maravilhoso, e você é sim. Mas é para você transbordar. É por isso que nós somos vaso. O vaso ele tem que ser cheio até o topo para transbordar e manifestar a glória do Pai. E é isso que ele vai revelando. Ele revelou que Daniel é amado e deu discernimento e fez ele entender e colocou ele de pé novamente e levantou ele. Mas eu quero que você leia comigo o versículo 12. Versículo 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Meu Deus, é muito poderoso isso. Nós entendemos que o céu se moveu diante de um posicionamento de Daniel.
Mas aqui está falando que desde o primeiro dia, e olha, não é desde o primeiro dia que ele começou a orar, não é desde o primeiro dia que ele começou a jejuar, mas é desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor. O coração dele começou a compreender que existia uma batalha e que ele precisava fazer isso. Ei, irmão, irmã, olha o que o Senhor está falando nessa noite. Existe uma batalha pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu estado e pela sua nação e pela sua descendência. Aplica-te a colocar o seu coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Eu sei, o Senhor está trazendo um despertamento para a igreja nesse tempo. Eu estava conversando com meu esposo e ele começou a me falar sobre as coisas que estão sendo movidas no Brasil nesse tempo. Eu não estava por dentro porque eu fiquei um pouquinho afastada disso. Porque aquilo enchia muito meu coração. Mas aí ele começou a falar porque eu queria saber um pouquinho do cenário. Meu Deus, está acontecendo tanta coisa. Meu Deus, está em jogo tanta coisa. E esse ano é um ano chave, é um ano em que muitas coisas vão acontecer. Mas o Senhor diz, desde o primeiro dia, Daniel, você aplicou o seu coração. E a sua intenção foi de humilhação. Você se posicionou, Daniel. E eu ouvi. E eu vim por causa das suas palavras. E o versículo 13 vai dizer, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes, dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia resistiu. Então a resposta, desde o primeiro dia, já tinha sido enviada. Mas houve uma batalha, foi travada uma batalha nos céus. E ele não pôde responder Daniel desde o primeiro dia. Quando ele chegou, ele disse que havia desde o primeiro dia sido respondido. Mas não havia essa clareza para Daniel. Como também sobre as nossas vidas. Como disse, nós oramos, mas não entendemos muitas vezes porque a resposta ainda não chegou. Existem muitas coisas que estão travadas. Existem muitas coisas que estão sendo pelejadas nas regiões celestes. Mas qual tem sido a nossa posição diante disso? Eu vou reclamar, murmurar, eu vou desistir, eu vou pedir outra coisa e vou desanimar daquela pessoa que eu estou orando, daquela causa que eu estou orando, porque não houve resposta. Mas a resposta ela não vai ser no nosso tempo. Ela não vai ser muitas vezes do nosso jeito também. É o Senhor quem sabe o melhor para nós. É o Senhor que conhece os planos que Ele tem para as nossas vidas. Mas a minha posição, a guerra que eu estou enfrentando, qual será a minha posição? E diante disso nós temos a armadilha. A armadilha é quando nós não ouvimos. Aí nós ficamos questionando Deus. Será mesmo que o Senhor ouviu? O Senhor está vendo o que está acontecendo? O nosso coração aflito, o nosso coração ansioso, o nosso coração que quer tudo para ontem. Mas mesmo no silêncio, houve silêncio, meus irmãos. E o silêncio, eu não sei para você, mas ele é muito constrangedor. O silêncio, ele é angustiante. O silêncio, muitas vezes, ele parece que é uma ausência. Mas não é uma ausência. Deus está ouvindo. O silêncio, ele não é ausência, ele é uma guerra. Uma guerra está sendo travada. Uma guerra está sendo travada pelas nossas vidas, pela nossa casa, família, gerações, descendência. E o Senhor quer nos ensinar nessa noite, na prática, como nós vamos guerrear. Vamos guerrear na prática? Vamos ver como isso funciona. Primeiro, permanecer. Vamos permanecer na presença. Permanecer em busca. Permanecer vindo aos cultos que nos fortalece. Permanecer ouvindo os louvores. Enche a sua casa de louvor, meu irmão. Está lavando a louça, está fazendo comida, está trabalhando. Se tem oportunidade, enche de louvor. Louvor que são baseados na palavra. Isso é muito importante. Estabeleça uma cultura de oração perseverante. Persevere na oração. Persevere sempre. E eu coloquei um método ali,
que eu vi há muito tempo atrás em um estudo. E ele me ensinou muito e me ajuda até hoje. Sabe quando você quer orar, mas você fica um pouco perdido? Você não sabe se você pede, se você agradece, se você louva, o que você faz, se você intercede. Então é esse método. Pode passar o segundo slide, fazendo favor? É um método chamado ACAS. É uma palavra, né? É uma palavra para a gente fixar, para a gente usar quando a gente for orar. Primeiro A significa adoração. A gente começa adorando ao Senhor. A oração se abre com a adoração. Por isso que no culto nós também adoramos, né? Nós começamos adorando. Então você adora, você diz palavras de amor ao Senhor, você diz santo, poderoso, grandioso, o Senhor é bom. Você vai falando os atributos de Deus. E olha uma ressalva, para você conhecer os atributos de Deus, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer e meditar nela, para que você conheça o caráter do seu Deus. Porque nessa palavra vai dizer que Ele é guerreiro, que Ele é bom, que Ele é Jeová meu, deu um bug agora. Jeová Nissi, Jeová Samá, Jeová Jireh, Jeová que provê, Jeová, todos os atributos do Senhor estão nessa palavra. Ele é bom, Ele é forte, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus poderoso. E você entra dizendo, se você precisa de uma providência, você entra. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê. E eu confio e eu estou sobre a sua palavra. Se você precisa representar a Cristo, você diz, o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E eu vou erguer a sua bandeira. Se você precisa de uma cura, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. E eu estou baseada na sua palavra. Então você vai dizendo todos os atributos de Deus e adorando. Vai dizendo que você o ama, que você o adora, que você depende dele. E aí você passa para o C, que é a confissão, que é muito importante também. Que você vai dizendo que você é pecador, porque nós somos mesmo. E se arrependendo e pedindo perdão. E declare o seu pecado. Não faça uma oração genérica assim, perdoa todos os meus pecados. Não, diga assim, Senhor, eu menti mesmo. Seja sincero com Deus. Eu menti para o meu esposo, eu menti para a minha esposa. Eu falei algo que eu não devia. Eu fiz fofoca. Abra o seu coração. O Senhor não quer uma performance. Ele não quer dizer assim, Senhor, eu pequei, perdoa todos os meus pecados e pronto. Não. Ele quer um coração humilde, rasgado e quebrantado. Então confesse os seus pecados, se quebrante no C. E no A, você vai agradecer. Aí você dá ação de graças. Obrigado pela minha casa, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho, por tudo que eu nem vejo, mas eu sou abençoado. Então agradece ao Senhor, sabe? Encha de agradecimento. Nós temos tanto que agradecer que nós nem imaginamos o quanto. E o último, que é o S, é a súplica. Aí você vai pedir. Aí você vai pedir pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua igreja, pelos seus pastores. Orem pelos seus pastores, orem pelos ministros, orem pelas palavras que são liberadas nesse culto, que sejam palavras diretivas, palavras que entrem no seu coração, pelos ministérios. Ore por tudo, pela sua nação, cidade, estado, por tudo. É assim. Esse é o método ACAS. Que ele seja bênção na sua vida como é na minha também. Porque eu sempre oro assim. E é uma oração que flui, sabe? É um método que você vai fazendo passo a passo. E há uma diretividade, uma fluidez. Também eu quero falar, não coloquei ali, sobre o caderno de oração. Eu não sei se você usa, mas eu uso e é muito bom também. Porque ali no súplica, daí você não sabe muitas vezes como que você começa pedindo, né? Se é por você, se é pela sua casa, se é pelo casamento. Aí eu fiz assim, eu fiz um caderno, aí eu coloquei primeiro aí eu coloco ali vida emocional, vida financeira, vida espiritual, vida ministerial, emoções, estudo, trabalho, coloca tudo, saúde, tudo. Vai, escreve mesmo assim, sabe, uma listinha. Aí depois vira a página. Meu marido, pela vida dele, pelo trabalho, pelas emoções, pelo coração, pelo ministério, por tudo. Aí terceiro, minha filha.
pela Elo, pela escola, pelas fases que estão vivendo, pelo crescimento, pelo casamento, pela família dela, o futuro já, né? Muito importante. Aí passa pela igreja, pelos pastores, pelo ministério, por tudo, pelos cultos, para que haja um derramar do Espírito. Aí vira a página. Pelo trabalho, pelos colegas e por tudo. Daí vira por Santa Terezinha, pela cidade, pelos governantes, pela gestão, por tudo, pela saúde, por emprego, por economia, por educação. Vira a página. Estado do Paraná, por tudo. Brasil, nananã, missões. E aí vai, um monte de coisa. Não vou falar tudo, né? E assim você vai folheando aquele caderno e vai lendo, meus irmãos. Muitas vezes você vai ler automaticamente, mas continue. Muitas vezes o Senhor vai te tomar ali pelo meio, em alguma área, e você vai se quebrantar, e você vai falar em mistério, você vai falar em espírito. São áreas, às vezes, que precisam mais de oração ou enfrentamentos que você vai tendo. Então é um outro método. Se é bênção, use na sua vida. Eu funciono melhor assim. E eu quis e senti de compartilhar com a igreja isso. Então, esses são os métodos que você pode usar na batalha. Ore pedindo discernimento espiritual. Porque muitas vezes você vai orar, mas você não vai entender. Assim como Daniel fez, ele pediu discernimento também. E ele entendeu a visão, entendeu a palavra. Às vezes você vai orar e você não vai entender. Mas peça que o Senhor te encha de discernimento, de sabedoria, de clareza, sabe? De clareza daquilo que você está passando, de clareza da guerra que você está vivendo. Se posicione em humildade diante de Deus, de dependência, de arrependimento e de quebrantamento. A gente não tem que se posicionar diante de Deus de uma forma altiva. Nós temos que posicionar dizendo: o Senhor é tudo, tudo podes. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem pode. O Senhor é que sabe da minha vida. É o Senhor que me formou. É o Senhor que me criou. Tu conheces tudo em mim. Antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já sabe. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente converse com Ele. Que Ele quer que a gente declare. Que Ele quer que a gente ore. Que Ele quer que a gente tenha esse tempo de união, de unidade, de estar na presença. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Permanecer sensível à presença. Valorize também os momentos de silêncio e quietude interior. Como que eu vou fazer então esse tempo, pastora? Busque um momento do seu dia. John Wesley buscava, o pastor aqui também comentou, né? Às 5 da manhã é um horário chave. 5, né, pastor? É isso? 3 da manhã e de manhã é às 6 horas. É às 6 horas, isso mesmo. Às 3 da manhã e às 6 da manhã. São horários espirituais chave ali para nós orarmos. Se você conseguir acordar de madrugada, é uma oração diferente. É uma oração de quietude. É uma oração que você está ali a sós com Deus, que a tua casa está quietinha, que está todo mundo dormindo. E é inexplicável, não tem como explicar a oração da madrugada. Então busque esse tempo de momento. Jesus já nos ensinava isso. Feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que vem em secreto. E em secreto, Ele vai te responder. Ele vai te recompensar. Essa quietude interior faz a gente também ouvir a Deus. Porque muitas vezes nós falamos e não ouvimos também. O pastor já falou aqui também. Coloca um hino. Vai para o teu quarto. Fala para Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. E Ele vai falando, meus irmãos. Ele vai ministrando sobre você. Busque a sensibilidade do Espírito. E aqui entra o jejum, a mortificação da carne. Eu vou trazer uma segunda ministração aprofundando em oração e jejum também. O jejum, ele é muito importante. Ele é muito importante para que a nossa carne seja mortificada. O jejum não é uma barganha, não é você trocar com o Senhor. Ah, eu quero, por isso eu vou jejuar. Não. O jejum mata a nossa carne e faz a gente sensível à voz do Espírito. E vai gerando transformação de dentro para fora. A gente vai ouvir ao Senhor. O jejum não move o coração de Deus, mas ele move o nosso coração em direção a Deus. Ele nos transforma. Jejum de Daniel foi um jejum parcial.
ele não deixou de comer tudo, mas ele deixou de comer ali, ele fala, a carne, tomar o vinho, não me ungir com unguento. Então tomar vinho nós não podemos, em nome de Jesus, tá? Não vou entrar nesse tema também. Mas ele deixou, então você pode deixar de fazer algo que você goste muito, um jejum parcial. Ele também pode deixar de comer algo que você goste muito. Algo que a sua carne gosta, sabe? Então você pode deixar. Redes sociais é também um propósito, né? Na verdade é um propósito que você faz. Porque jejum de verdade é você se abster totalmente de alimento. Então você vai deixando isso. E o propósito das redes sociais é muito bom também. Tente, prove, veja. Eu vi uma ministra, no começo do ano, todos os anos ela faz um jejum de redes sociais em janeiro. Ela se desliga. Desliga do Face, desliga do Instagram. E aí ela busca mais o Senhor ainda. Meus irmãos, é muito bom. Você começa a entender que você já não tem mais tanto tempo para a rede social. Porque daí você começa a ser mais produtivo em outras coisas importantes. Coisas importantes, muito mais importantes. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que você não deve ter. Mas eu estou dizendo que você deve ter moderação e equilíbrio. E aquilo que é bom não pode ocupar o lugar do melhor na nossa vida. Amém? Então tenha também o temor do Senhor. Esteja na presença dele com reverência e temor. Temor não é medo, é reconhecer quem Deus é e ter a reverência e o coração voltado para a grandeza dele. Amém, meus irmãos? Vamos guerrear? Vamos nesse tempo buscar ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Convidar você a tudo que você ouviu aqui. Colocar em prática amanhã, que é segunda, como o pastor falou. Ou ainda hoje à noite. Peço que desliguem as luzes. Vai ser colocado um louvor ali. Feche os seus olhos. Se você sentiu que essa palavra falou o seu coração. Se você está vivendo uma guerra. Se você sente essa opressão, esse peso espiritual, esse conflito interior. Coloque-se diante do justo juiz nessa noite. Coloque a sua causa nas mãos dele. Coloque tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. O Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele esquadrinha os nossos corações e ele sabe. Mas ele quer que nós venhamos a colocar na presença dele. Assim como Daniel, ele estava aflito por tudo que ele estava vendo, ouvindo, pela visão que ele teve, pelo entendimento da palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra nessa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai. Nós declaramos que nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos ter sede e fome pela tua presença, ó Pai. Assim como Daniel, Senhor, ele se humilhou diante de ti. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante de ti nessa noite, Pai. O Senhor tem nos chamado para esse tempo de posicionamento. E ao se posicionar, algo muito importante também é entender, é discernir qual é a batalha que nós estamos enfrentando. Porque com Davi, a batalha era matar o leão. Davi teve que ir para cima. Davi teve que ir para o enfrentamento. Davi foi para o jejum, foi para a oração, foi para a renúncia, foi para a entrega, foi para a confissão. Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa o seu pecado jamais alcançará a misericórdia. E com Daniel, ele não precisou matar o leão. Porque o próprio Deus falou com o leão. Tem batalha, irmão, que você tem que ir para cima. E tem batalha que Deus vai guerrear por você. Você só precisa permanecer num lugar de oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado ferramentas
para que possamos nutrir a nossa fé e perseverarmos, Pai, na esperança, aleluia, daquilo que os céus têm para derramar nesses dias sobre as nossas vidas, Pai. E eu creio, Pai, que as armas foram dispostas aqui nessa noite. A oração, Senhor Deus, a adoração, a súplica, o clamor, a confissão, e tudo isso, Pai, reunido, unido, traz, Senhor Deus, um resultado extraordinário. Senhor, eu oro por cada família que está aqui nessa noite e que tem enfrentado batalhas, Pai. Eu oro por cada vida que está aqui nessa noite que tem enfrentado batalhas na sua área emocional, física, financeira, conjugal, familiar, ministerial, e que tem, Senhor Deus, Papai querido, sofrido de alguma maneira. Muitos não sofrem diretamente consigo, mas às vezes tem pessoas que são familiares e que eles amam e que estão sofrendo, e então sofrem junto com esses familiares, Pai. Ao ver esses familiares passando dificuldades, entregando as suas vidas, Senhor Deus, ao pecado, aquilo que afasta do Senhor. E eu oro por essas famílias nessa noite, Pai. Eu oro para que o Senhor as abençoe. Eu oro para que o Senhor os ajude nessas batalhas, Pai. E que todas essas batalhas sejam vencidas, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor foi com Daniel, Pai. Assim como o Senhor foi com Josué nas batalhas. Que o Senhor seja com seus filhos nessa noite, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, e pedimos a Tua cobertura sobre nós. Que nessa noite haja um revestimento sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, Pai. Sobre a nossa casa, sobre tudo que pertence a nós, Pai. Seja blindado, guardado pelo Senhor. Faça assim com suas mãos. Quarta-feira nós estaremos aqui cultuando ao Senhor às 20 horas, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós nos alegramos no Senhor, Deus. Nós te bendizemos. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui nessa noite, Deus. Guarda, abençoa. Que o Senhor traga provisão, providência. Que o Senhor abra a porta para aquele que precisa de uma porta, Pai. Que o Senhor traga cura sobre aquele que está enfermo, em nome de Jesus, Pai. Nós ainda encerramos esse culto nessa noite, intercedendo pela vida do nosso irmão Tonho, Senhor, do Antônio. Que o Senhor venha abençoar grandemente ele lá naquele hospital, Senhor, curando ele, Pai. Senhor, nós liberamos uma palavra de restauração sobre os pulmões dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, declarando, Senhor Deus, que os pulmões dele, Senhor Deus, serão sarados, Pai. Toda pneumonia será curada. E o pulmão dele, Senhor Deus, será como de uma criança, limpo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o milagre venha sobre a vida dele nessa noite, Pai. Nós intercedemos como igreja pela vida dele, Senhor. Que o Senhor venha curá-lo e restaurá-lo, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida hoje e para todos sempre. Vamos em paz e que o nosso Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.